Hoje é dia de ver na TV. Oi pessoal, eu sou a Verônica Silva e hoje a gente vai ver como pintar uma linda garrafa de leite, tá? Então a gente vai trabalhar transparência em tecido colorido. É uma participação minha no Vida com Arte. Bora lá pra aula? A Verônica tem um lançamento do ano passado, mas que é sensacional, que é assim, é uma cozinha muito divertida. Sabe quando a gente vai cozinhar, você quebra um ovo, caiu a gema na pia, vai fazer um bolo, vem a criançada, lambuzou a panela, então ela retrata isso, mas de uma forma muito bacana, muito interessante e com é aquela bagunça organizada. Exatamente. Ela retrata isso nesse kit que ela lançou ano passado e que eu sou mega fã. Você vai ensinar hoje um dos elementos. Isso, né, hoje eu vou ensinar, a gente vai trabalhar com esse jarro, né, essa garrafa de leite. Nós trabalhamos em outras ocasiões já a xícara e um pouco do biscoito, então eu vou trabalhar hoje a jarra, que é o que todo mundo tá me pedindo transparência? bastante. Exatamente, Uau! por conta da transparência, tá? Então o nosso kit, Claudinha, ele é bem completo, então ele vem tudo que a gente usou aqui no trabalho. E ele tem três carimbos diferentes, tá? Esse aqui do leitinho, eu decidi usar o da vaquinha. Por que ele tá em cima de um plástico? Porque vem uma única base e 3 carimbos. Então eu posso usar uma única base, é econômico, é mais fácil de guardar, para 3 carimbos. Então eu passei aquele adesivo permanente, o mesmo que a gente passa na nossa tábua, tá? Para poder colar, ó. E ele fica um adesivinho, tá vendo que ele cola? Uhum. Mas ele é super fácil. Colocou, tirou, dá para usar várias vezes. E aí eu coloco no meio da minha base. Só centralizar assim, ó, no meio da base. Ele não vai sair porque ele tá como um adesivo, certo? Certo. Feito isso, tem várias formas de aplicar. Essa é uma das formas que a gente aplica com o que já tem no kit. Então os carimbos fazem parte. O carimbo fazem parte. Tá. Na verdade, assim, a Vitrine pensou bastante em todos os tipos de público, então tem um kit completo com carimbo, tem um kit só do carimbo, tem um kit só com stencil. Então, que às legal! vezes, porque às vezes a pessoa quer comprar uma coisa, mas não quer outra. Bárbaro! Não vai amei. deixar de comprar por Muito isso. Ô, Vitrine, que tiro certo, né? Bom, Bacana. aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o preto, vou colocar a minha tinta, ó, e espalhar. Existem várias formas de usar o carimbo, tá? Cada artesão usa de um jeito. Eu tô ensinando a usar com os materiais que vem no nosso kit. Aí eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? O bom do nosso carimbo é que como ele é transparente, eu consigo ver aonde tá pegando a tinta. Então eu vou apertar um pouquinho para pegar a tinta em todos os desenhos do meu carimbo. E aí eu vou tirar um pouquinho, tá vendo? Uhum. Pegou, ó, o desenho de todo o carimbo. Aí eu venho aqui onde eu quero, posiciono e aperto um pouquinho. E aí é só levantar, ó. Perfeito. Certo? Então eu sempre tenho que passar a tinta numa superfície. Exato. Assim, lisa como um azulejo. É, igual uma carimbeira mesmo. Se eu quero mais forte, eu vou fazer mais de uma vez aqui, ó. Colocar várias vezes assim, ó, não uma vez só como eu fiz, para depois ir aqui. Poderia fazer isso em vez dessa placa de azulejo aqui, no caso, fazer no isopor? Pode sim. Tá. É que a placa de azulejo é o que eu tinha aqui, né? Sim, Mas a gente pode bacana. fazer em qualquer superfície lisa. Que legal. Tá? Você serve, tem que ter uma carimbeira que a gente vai improvisar em casa, sensacional. Exato. E para limpar é só um álcoolzinho, pronto e sai. Perfeito. Tá bom? E aí eu consigo usar várias vezes, ó, essa mesma colinha. Então aqui nós... antes de fazer o carimbo, eu deixei adiantada a parte branca, né? Exatamente porque quando a gente vai fazer transparência, se tiver um líquido dentro do pote, a gente sempre pinta primeiro o líquido, tá? Tá. Pra depois pintar a transparência mesmo do vidro. Uhum. Porque o vidro, ele transparece o que tá dentro dele, atrás dele, coisas assim, tá? Uhum. O que a gente vai fazer? Sempre faz uma base. Isso aqui é transparência bem para iniciante mesmo. Então, eu vou pegar um pouquinho de nada do preto, na metade do meu pincel, ó. Tô usando o pincel de cabo... É o pincel número 10, né? Tá vendo? Ó. E aí, eu venho aqui e vou colocar bem pouquinho puxando, ó. Vou passar por cima do branco? Vou, porque o vidro vai transparecer. Certo? Certo. Vou pegar um pouquinho do meu branco e preto, deixa eu trazer aqui. Vou colocar um pouco do branco e um pouquinho do preto e vou fazer um tom mais acinzentado. Pra gente continuar aí com essa transparência. Então, eu venho aqui e faço a borda, ó. O que eu tenho que pensar? As pessoas vão fazer transparência e acham que é só colocar o branco.
faz um fundo chapado. O que é chapado? Tudo de uma cor e depois colocar o branco. Se eu fizer isso, a transparência não vai parecer uma transparência natural. Então, ela tem que ter uma espécie de base pro nosso branco, para nossa luz, tá? Como se fosse um reflexo. O vidro, o metal, ele reflete tudo que está no ambiente. Uhum. Então, ó, aqui a gente faz uma basezinha, puxa para cima. Como nós estamos fazendo vidro, aqui eu vou fazer um pouquinho também, ó. Tem que lembrar que eu não tô pintando leite, eu tô pintando o vidro. O vidro. Eu adoro ouvir as suas explicações, Vê? Porque a gente está gravando o programa, quando eu vejo em casa, eu falo, nossa, que delícia aula de pintura com a Verônica Silva. Com todos que vêm aqui, né? E cada um com seu jeitinho de passar seu conhecimento, né? É que assim, Cláudia, a minha técnica ela é um pouquinho mais demorada quando a gente vai fazer no dia a dia, o que é normal, porque é uma técnica um pouco mais puxada para o real. Então, eu tento trazer aqui o máximo de dicas para que a pessoa que adquirir o kit consiga reproduzir em casa. Uhum. Então, por mais que a gente não faça a peça toda, a gente consegue trazer o maior número de dicas, tá vendo? Informações, exatamente. Perfeito. Ó, já tô dando a base para minha transparência, tá vendo? Uhum. Aqui eu vou colocar um pouquinho de mais escuro. Qual que é a dica na transparência? Começa pelos panos coloridos. Por quê? Porque o pano já é colorido, ele vai te dar ele já é a própria base para sua transparência. Então, para você começa num pano colorido, é uma dica. 2, sempre usar pouquíssima tinta e quando necessário você coloca mais. Então, sempre com pouquíssima tinta no pincel, pintar a transparência é super econômico, que você usa realmente pouquíssima tinta e aí, se necessário, você coloca mais, ó, e vai arrastando. Se eu não tivesse nenhum líquido dentro, eu faria do mesmo jeito? Do mesmo jeito, só não o branco antes. Perfeito. Tá? Ó. Naquele liquidificador que eu fiz, mesmo com stencil, primeiro eu fiz a base, né, do stencil, eu fiz o chocolate dentro do liquidificador, porque o meu copo era transparente. Depois eu fiz o copo com o vidro, tá? Ficou, mas tá bárbaro, tá? Esse kit tá lindo, Vê? Ó, sempre pouquíssima tinta. Por que eu tô tomando cuidado de fazer todas as bordas? Porque se a borda não estiver bem feita, depois quando eu for aplicar o branco, que é a nossa luz, vai ficar estranho, tá? Então, por isso que eu tô fazendo todas as bordinhas. Eles estão mostrando já a garrafa pronta, né? A leiteira, que perfeição. Olha lá, que coisa linda, gente. Agora você tá passando, que conta só que o preto, fazendo? Um pouquinho mais de preto, ó. Tá? Isso aqui é para dar base pro meu branco daqui a pouco, que ele vai vir fazendo luz. Certo? Certo. Vou lavar meu pincel. Eu gosto de alguns vidros eu colocar um pouquinho de nada de azul. Mas se não quiser colocar, só assim já tá bem bonito. Mas eu gosto de colocar um tiquinho de nada de azul. Então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é o hortênsia, tá? Então ele é um azul meio acinzentado, o que combina bem com a nossa transparência. Poderia também ser o azul cristal. Todo o material que a gente tá usando aqui vai no kit. Tá vendo? Uhum. Agora vem a parte final, que é a nossa transparência mesmo, que a gente vai usar o branco. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A base pode estar, como a gente não pintou aqui embaixo, né, na parte do tecido, eu não preciso esperar secar. Se eu tivesse pintado a base do tecido, vamos supor que o tecido fosse branco. Eu quisesse dar uma base, eu tenho que dar uma base antes de fazer a transparência. Aí pintei. Meu fundo é cinza, vou passar o cinza tudo aqui dentro, porque o vidro tem que transparecer o fundo, tá? Aham, tá. Mas como não é o caso, eu posso pintar já direto. O que eu vou fazer? Vou colocar o branco no pincel, com o mesmo pincel que eu estava usando, e agora é a hora de fazer o branco bem marcado, que é a nossa luz, ó. Lembrando que o branco, ele sempre vai refletir, ele vai mostrar aonde ele tá. Então, por exemplo, às vezes pode estar uma luz invertidinha, ou até mesmo uma janela. Aqui eu passo por cima do carimbo um pouquinho, ó, pra mostrar que o carimbo é uma estampa do vidro, tá vendo, ó? Uhum. Ó, tá? E aí a gente vai suavizando. Aqui também eu coloco um pouquinho em cima, sempre com um pouquinho, ó. Pouquinha tinta no pincel.
E se necessário, a gente coloca sempre mais. Ó. Vou preencher todo o espaço que eu não preenchi? Não, não é isso. É para deixar o branco bem marcadinho, ó. Outra dica importante é a seguinte, percebeu que eu fiz o seguinte, aqui a minha pincelada é curva, quando eu fui colocar o branco, ó, eu puxei curvado. Aqui ele já fica mais reto, então quando eu fui colocar o branco, eu já puxei mais reto, tá? É importante esses risquinhos mais retos e arredondados seguindo o risco, para deixar mais enfatizado a nossa transparência. E aqui, para finalizar, eu posso vir com o filete, ó, e fazer só alguns detalhezinhos menores, só para dar um toque. Foi bom rever essa participação, né? Mata aquela saudade do Vida com Arte. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente aprendeu a fazer a transparência num tecido colorido. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários. Quero ver vocês participando mais, pedindo mais vídeos, coisas que vocês gostariam que eu trouxesse aqui. Tô preparando um conteúdo bem legal para trazer para o nosso canal. Então, você já sabe, gostou do vídeo? Compartilha para chegar em mais pessoas. Curte, se inscreve no canal e ative o sininho, que é para você não perder nadinha. Beijinhos e até o próximo!